Bom dia. Para a glória de Deus, nós estamos aqui nessa manhã para ouvir o direcionamento de Deus, tendo a certeza no nosso coração que a única coisa que vale a pena é ouvir a voz de Deus, obedecer o direcionamento dele, saber que eu e você temos um Deus e que precisamos ouvir o que ele tem a nos dizer. E ele diz para mim e para você através da leitura da Bíblia. Quando eu e você ouvimos o que Deus está dizendo, começamos a agir da maneira a qual Ele está nos orientando, a nossa vida começa a se encaixar, ela começa a ser conduzida por Deus. Isso é o plano dele, essa é a vontade dele. Por isso a oração do Pai Nosso, ela diz que seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Então não é a minha vontade que precisa ser feita aqui na terra, e muito menos no céu. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas eu tenho a livre escolha. Eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso escolher entre ser salvo e não ser salvo. Quando eu leio a palavra de Deus e tenho a certeza de que é Deus falando comigo, é Deus me direcionando, eu estou escolhendo essa salvação para a minha vida. Mas quando eu rejeito, quando eu não dou ouvidos, quando eu não acredito, quando eu não me importo com o que a Bíblia diz e vivo de qualquer maneira, eu estou rejeitando essa salvação. Então, eu estou fazendo o que eu quero e com certeza as sementes irão retornar, de acordo com os meus atos, de acordo com as minhas ações. O Senhor, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. E a partir do que Ele disser, você faz a sua escolha. O que você quer para a sua vida? Eu, Eliane, escolho Deus. Ouvir, obedecer e fazer o que Ele quer que eu faça. E eu creio, a minha alegria, ela é eterna, não é passageira. O Senhor está aqui e Ele quer falar comigo e com você, no nome de Jesus. Oh Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és lindo, maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és o nosso Pai, o autor e o consumador da nossa fé, Deus. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, podendo agradecer e respirar e louvar ao Senhor. Quantos são aqueles que não têm mais essa oportunidade? E nós somos privilegiados de estarmos aqui. Por isso agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que faz e por tudo que ainda irá fazer, Pai. Fala conosco. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, que são tantas. Mas estamos em busca, Pai, do aperfeiçoamento a cada dia, por isso queremos ouvir a Tua voz. Nos dê sabedoria, entendimento e tudo mais que precisamos, Deus, para continuar a caminhar com o Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos examinando o livro de Ezequiel e em busca de detalhes acerca do que se passou quando foi escrito, os detalhes da passagem de Ezequiel pela terra. Hoje nós vamos meditar no capítulo 12. Nós iremos ler o versículo 2, e ele diz assim: Filho do homem, você mora no meio de um povo rebelde, gente que tem olhos para ver, mas não vê, ouvidos para ouvir, mas não ouve. Sabe por quê? Porque são um povo rebelde. O Senhor, nessa manhã, Ele está dizendo para mim e para você que eu e você somos filhos dEle. Isso não tem como dizer que não. Todos somos filhos de Deus. O relato em Gênesis é muito claro.
No sexto dia, ele descansou. Mas antes de descansar, ele com as próprias mãos criou a mim e ele criou a você. Com os dedos de Deus, foi criado tudo que eu e você olhamos no espelho. Os nossos olhos, os pelos em cima da nossa sobrancelha, os cílios, o nariz. Deus nos planejou minuciosamente. Eu e você fomos criados por Deus, trazidos para filho com um sacrifício de sangue. Jesus Cristo, que é o próprio Deus, pagou o preço por mim e por você, para que eu e você fôssemos chamados filhos de Deus. Além de Deus parar tudo para criar a mim e a você, Ele ainda se entregou por mim e por você. Isso é amor. Amor de Deus para comigo, amor de Deus para com você. Não rejeite a filiação de Deus. Porque se você quiser, você pode o fazer. Mas algo que está determinado, não tem como voltar atrás. Eu e você somos filhos de Deus, nascidos de homens. Ou seja, eu tenho uma mãe, mas eu tenho uma mãe aqui na terra, porque no céu eu só tenho pai. Porque para que eu estivesse lá na barriga da minha mãe, eu só precisaria de um homem, para que eu pudesse entrar lá. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo você entender. Então foi através de um homem que eu estou aqui. Foi através de um homem que eu e toda a humanidade fomos comprados. Não foi por causa de uma mulher, foi por causa de um homem. Na terra eu tenho pai e eu tenho mãe, porque Deus instituiu assim. No 5º mandamento ele diz: honre o teu pai e a tua mãe, porque quem escolheu não fui eu e nem você, mas foi o próprio Deus. Então seu pai e a sua mãe é muito importante e você precisa honrá-los como se você estivesse honrando o próprio Deus. Quando eu e você recebemos o amor de Deus, tudo em nossa vida teve um novo sentido. Quando Deus instituiu meu pai e a minha mãe aqui na terra, Ele não instituiu uma mãe para mim lá no céu, porque lá eu não preciso. É só Deus. O meu Deus é o meu pai. Deus é o seu pai. No céu você não precisa de mãe. É só aqui na terra que Deus instituiu a mulher como mãe, para que você pudesse se alimentar, para que você pudesse ter alguém a quem se aconchegar. Porque quando Deus fez a mulher, Ele fez ela de maneira diferente. Então ela tem sentidos diferentes dos do homem. Essa é a percepção aqui da terra, para que eu e você entenda porque eu tenho pai, porque eu tenho mãe. Mas no céu não há essa necessidade. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: você é meu filho. E a partir do momento que eu entendo que eu e você somos filhos de Deus, Ele está dizendo para mim e para você: você mora no meio de um povo rebelde. Eu e você moramos em meio a pessoas que não crê, que não acreditam, que caçoam, que desdenha, que desfaz. E muitas das vezes isso nos afeta. O Senhor, Ele complementa e Ele diz para mim e para você: gente que tem olhos para ver,
mas não vê. Ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Sabe por quê? O Senhor está fazendo a pergunta para mim e para você. Sabe por quê? Essas pessoas, elas têm olhos e elas não vê tudo isso que o Espírito Santo acabou de dizer para mim e para você? Sabe por que essas pessoas, elas têm ouvidos, mas elas não ouvem? Porque elas querem acreditar em mentiras. Elas querem viver sendo enganadas. Elas são rebeldes, como aquele povo que saiu do Egito e continuou a caminhada murmurando. Fez com que Moisés perdesse a fé. Fez com que Moisés perdesse o domínio próprio e, ao invés de tocar na pedra, ele feriu a rocha. Quantos de nós estamos perdendo o controle, o domínio e ferindo a rocha por causa dos rebeldes? E Deus está vendo tudo isso. Não estou aqui dizendo que eu não vou ser punida pelas feridas que causei. Jamais. Todas as feridas que eu causei, que eu causar em alguém, elas vão retornar. Porque isso chama lei da semeadura. E a palavra de Deus, ela não encobre ninguém. A justiça de Deus, ela não é cega como aqui no mundo. A justiça de Deus, ela enxerga, e ela enxerga tudo. Ela mostra para mim e para você o meu erro, o seu erro. E o porquê que tudo isso está acontecendo. Mas tem pessoas que elas não querem ver, elas não querem enxergar, elas querem ser estátuas. Porque quem não vê, quem não enxerga, quem não anda, é estátua, é múmia. E aqui a palavra ela é bem clara. Gente que tem olhos para ver, mas não vê. Aí ele continua e ele diz, ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Sabe por quê? Porque são um povo rebelde. Foi a rebeldia que jogou Lúcifer do céu. É a rebeldia que acaba comigo. É a rebeldia que acaba com você. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, ainda que você fez algumas feridas, você não vai sofrer tanto quanto os rebeldes. Os rebeldes irão sofrer amargamente, mas eles ainda estão tendo a oportunidade de se arrepender. Eles ainda estão tendo a chance de voltarem atrás. Porque não existe pecado sem perdão. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Ela diz que se você se arrepender e buscar a Deus, pedir perdão, se arrepender, porque se você não se arrepender, se você continuar fazendo as mesmas coisas, não teve arrependimento. Arrependimento é você dizer, eu não vou fazer, e você não fazer mais. Agora você dizer, eu não vou fazer, e depois dizer, eu cometi um erro, mas Deus me perdoa, a carne é fraca. Você está fazendo isso conscientemente. Você está se autocondenando. Você está buscando continuar fazendo o errado. E aí, não tem arrependimento. Deus, ele te perdoa quando você se arrepende, ou seja, quando você não faz mais aquilo que você sabe que é errado. Por isso ele está dizendo, eles ouvem, eles veem, mas o problema é que eles não querem enxergar o que está diante deles. A Bíblia diz, e ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo do Egito não queria ser liberto. Queria continuar sendo cativo. Queria continuar sendo prisioneiro do rei. Se você quiser continuar a ser preso, a escolha é sua. Mas não queira que outros sejam prisioneiros com você.
Quando eu e você somos levados por Deus para a prisão, Ele nos dá louvores, como Ele fez com Paulo e Silas. E à meia-noite, a prisão se abriu. Quando Deus nos leva ao cativeiro, Ele mesmo abre as portas para você sair. E quando você sai, a glória de Deus permanece em todos os lugares que você passou. Mas quando você é rebelde, infelizmente não é isso que vai acontecer. E a reflexão, ela fica para mim, ela fica para você. O que eu estou escolhendo da minha vida? Qual é o posicionamento que eu tenho tomado em relação a servir a Deus? Ele me chama de filha, Ele te chama de filho, Ele se entrega por mim, Ele se entrega por você. E qual é o gesto de gratidão que eu e você temos devocionado a Ele? Temos aprendido com Jesus a ser manso e humilde de coração? Ou estamos aprendendo com o diabo a ser soberbo, orgulhoso, rebeldes e ingratos? Porque o Senhor Jesus, Ele ensina para mim e para você: a porta, ela é pequena. O caminho, ele é apertado e poucos irão passar por eles. Mas os que passarem, receberá o galardão de Deus. Paulo, ele teve o privilégio de dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Quando eu e você combatemos o bom combate, nós não se cansamos, porque é Deus que está à nossa frente. Quando guardamos a nossa fé, nós agradecemos a Deus. Estamos sendo gratos a Deus. E ao chegar lá, vamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão, que não será mais passageiro, mas eterno. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o autor e o consumador da nossa vida, Pai. Agradecemos ao Senhor por todo o ensinamento que o Senhor nos dá. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor diz, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e ainda está fazendo, ó Deus. Grandes coisas o Senhor tem a fazer nas nossas vidas e nós queremos render a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Tu és maravilhoso, Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por abrir os nossos olhos. Não queremos ser múmias nesse mundo. Queremos sim aprender a verdade, queremos sim andar com o Senhor, queremos sim ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fala, por tudo que o Senhor nos ensina, por tudo que o Senhor nos capacita. Se estamos aqui, temos todos os motivos para agradecer ao Senhor, porque há muitos que gostariam de estar e não estão mais. E nós estamos aqui muitas vezes reclamando, murmurando, queixando, batendo de frente, ó Deus. Que o Senhor possa abrir os olhos e perdoar os Teus filhos, porque o Senhor colocou em mim uma autoridade no nome de Jesus, e eu posso sim interceder por esses junto ao Senhor, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abra os olhos, o entendimento, a mente e o coração de cada um, Pai, para que se cumpra o Teu querer, a Tua vontade na vida de cada um, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Ajude outras pessoas da mesma maneira ou até mais do que você foi ajudado. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.